Pessoal, retomamos aqui agora a última parte da nossa primeira aula. Iremos falar sobre a principal pergunta que passa por você nesse momento. Por que utilizar o limiar anaeróbio? Eu falei nos vídeos anteriores sobre algumas limitações em utilizar o percentual do VO2 máximo ou da frequência cardíaca máxima para a prescrição do exercício aeróbio. Vemos o seguinte: ao prescrever o treinamento utilizando o VO2 máximo ou frequência cardíaca máxima, estamos generalizando as adaptações biológicas individuais. Então, quando eu prescrevo por um valor de percentual do VO2 máximo ou percentual da frequência cardíaca máxima, o que eu estou fazendo é enquadrando várias pessoas diferentes em um mesmo parâmetro. E isso não vai demonstrar o mesmo comportamento. Por que eu faço isso? A literatura ela apresenta valores médios quando a gente fala daquelas zonas de intensidade. O que são valores médios? São valores em que boa parte da população irá se encontrar e outros tantos estarão variando para mais ou para menos em relação àqueles valores. Por exemplo, considerem que eu sou um jogador de futebol muito ruim. E isso é verdade, então, viu? Nunca me chamem para jogar bola. Então, sou um cara muito ruim jogando bola. Coloquem do outro lado o Messi, ou o Cristiano Ronaldo, ou o Neymar, ou outros que vocês conheçam. É um nível de desempenho totalmente diferente. Você vai de um absurdo do muito ruim ao extremamente bom. E no meio desse processo, o que é que a gente tem? A gente tem um comportamento normal da população, que é existirem pessoas que vão tendo um melhor desempenho, vão chegar no desempenho médio de uma população, até aquelas que se destacam um pouco mais. Então, veremos, por exemplo, que no alto rendimento, temos aquelas pessoas que se destacaram da média da população, tá certo? Então, quando verificamos valores médios para algumas variáveis, ele não pode ser totalmente generalizado, porque esse é o comportamento de um corte da população. Embora seja da maior parte dela, é apenas o comportamento de um corte. Tem pessoas que vão ter ali, né, valores mais elevados para aquela intensidade de exercício e outros que vão ter valores menos elevados. E isso deve ser levado em consideração. Então, quando prescrevemos a partir de percentual do VO2 máximo ou frequência cardíaca máxima, sem levar em consideração o limiar anaeróbio, estamos incorrendo em erro. Então, para um corte da população, os valores poderão até realmente ser verdadeiros. Então, para algumas pessoas, os valores vão ser verdadeiros. E para os outros, será que são? Onde realmente, né, que vai ficar o princípio da individualidade biológica? Mas esse princípio, como que ele se encaixa? Será que isso irá afetar o volume e intensidade do treinamento? Sim. Então, sabemos que pessoas diferentes responderão diferente ao treinamento e que dar a mesma intensidade de exercício para essas duas pessoas é fazer com que elas realmente possam acabar enfrentando aí, né, intensidades distintas para o seu treinamento. Então, uma pessoa vai se exercitar 70% da frequência cardíaca máxima, estando acima do limiar. Outra pessoa irá se exercitar 70%, estando abaixo. A resposta fisiológica é a mesma? As adaptações geradas são a mesma? O controle do treinamento vai estar adequado para os dois? Então, esse é o ponto essencial do porquê acessar o limiar anaeróbio. Existe mais uma justificativa, né? O que realmente são intensidade baixa, moderada ou alta intensidade quando utilizo percentuais de frequência cardíaca máxima ou VO2 máximo? Infelizmente, não podemos afirmar com melhor precisão que as intensidades encontradas são adequadas. Elas necessitam de uma outra avaliação. Elas necessitam de uma avaliação de limiar anaeróbio. E aí vamos verificar o seguinte, aquele mesmo exemplo explicando a diferença agora entre o desempenho daqueles dois sujeitos que tinham VO2 máximo semelhante. Então, por exemplo,
indivíduos mais treinados, eles tendem a apresentar o limiar anaeróbio em um valor maior percentual em relação ao VO2 máximo e frequência cardíaca. Ou seja, se o valor máximo encontrado, tá certo? É esse aqui, por exemplo, 58 ml por quilo por minuto, o valor percentual em que aqui o sujeito mais treinado irá alcançar é um valor um pouco mais alto. Então, veja, ele está a 84% do VO2 máximo, o seu limiar anaeróbio. Por outro lado, o sujeito 1 está a 75% do seu VO2 máximo. Logo, verifiquem que isso também representa intensidades diferentes durante o teste incremental. Quando o sujeito 1 alcançou o limiar anaeróbio a 75% do seu VO2 máximo, ele alcançou essa intensidade em 11 km por hora. Já o sujeito 2, quando alcançou o limiar a 84% do seu VO2 máximo, ele estava a 13 km por hora. Então veja que interessante, eu posso ter o VO2 máximo semelhante, mas se a minha capacidade aeróbia, se a minha capacidade de produzir energia sem uma solicitação ali mais pronunciada do metabolismo anaeróbio, se ela não é ativada, eu consigo sustentar mais tempo até iniciar esse processo. Então eu consigo chegar mais longe sem requisitar tanto o meu metabolismo anaeróbio para a sustentação da energia que é necessária para o exercício. Então, isso a gente vai ver como que acontecem essas adaptações ao longo do nosso curso. Então, verifique que sujeitos têm o VO2 máximo semelhante, porém, fadigam em locais distintos e também apresentam limiar anaeróbio em locais distintos. Então, avaliar o limiar anaeróbio é extremamente importante. Se eu avaliar o limiar anaeróbio, eu encontraria uma intensidade de exercício? Encontrarei. Encontraria o VO2 ali percentual correspondente àquela intensidade? Sim. Encontraria também a frequência cardíaca percentual ali? Sim. E isso pode me dar faixas de treino, tá certo? Agora, utilizar somente o VO2 máximo ou somente a frequência cardíaca máxima em seus valores percentuais para a prescrição do exercício parece não ser o ideal, como eu demonstrei anteriormente nos outros vídeos. E aí vem uma resposta ainda, né? Aqui você vai perceber que, perceptualmente, o exercício ele não vai ficar mais fácil para o sujeito que está treinado, nem vai ficar mais leve. O que vai modificar é a intensidade, que significa leve, tá certo? Então, o que significa leve para você hoje? É correr a 11 km por hora? Certo. Amanhã, depois de um grande processo de treinamento, você pode estar correndo a 13 km por hora e se sentindo confortável, achando esse exercício leve ou moderado. Então, o que você sente na sua percepção, ele não vai retirar graus aí, né, de leve, moderado, intenso e severo, exaustivo. O que vai modificar é a intensidade que você alcança essa percepção. Então, sinto mesmo, porém corro mais rápido. Você vai sentir a mesma percepção, delimitação de intensidade de esforço, porém estará fazendo isso, né, se for na corrida, de forma mais rápida. Então, não fica triste, tá certo? Enquanto uma porta se fecha, a outra poderá acabar se abrindo. Eu falei muito nesse início aqui para justificar a utilização do limiar anaeróbio, né? Sobre as dificuldades em prescrever a partir do percentual da frequência cardíaca máxima e percentual do VO2 máximo. Mas o mais adequado seria utilizar todas essas variáveis para termos uma prescrição mais adequada. Mas aqui é importante deixar entendido para você nesse momento que avaliar o limiar anaeróbio é extremamente importante para diferenciar a intensidade de exercício e adequar a intensidade de exercício para a pessoa que você vai treinar, tá certo?
Então, na próxima aula, iremos aprender um pouco mais sobre as vias energéticas. O que tem a ver a produção de energia no nosso sistema com o exercício, como modulamos isso e como essa produção de energia durante o exercício está envolvida com o limiar anaeróbio. Então, essa será a discussão do nosso próximo vídeo. Então, pessoal, continue acompanhando o nosso curso, continua aí assistindo todas as aulas. Muito obrigado e até a próxima aula. Valeu!